Bom, meninas, bom dia. Então, a gente hoje vai começar a falar sobre os assuntos da disciplina de Avicultura 2. É uma disciplina com assunto muito extenso para a quantidade de horas, então é claro que a gente não vai conseguir ver realmente de forma tão detalhada, mas a gente vai tentar aqui falar um pouco sobre o nosso primeiro tema, que são as matrizes. Então, a gente vai falar de localização, instalações, equipamentos para as granjas de matrizes e também falar de manejo, tá? Então, vamos ver aqui, que eu estou apanhando desse negócio. Mouse, espera aí. Acho que agora foi. Pronto, foi. Bom, eu tinha feito um risquinho aqui que eu estava treinando, vou tirar. Meninas, então, a gente vai falar aqui de matrizes. A gente tem 3 tipos de matrizes, que são as matrizes leves, que dão origem às aves comerciais que a gente conhece, nas granjas, que dão origem aos ovos brancos. Temos as matrizes semi-pesadas, que dão origem às aves marrons, né, que dão origem às aves que botam os ovos marrons. Estou apanhando um pouco aqui, depois a gente chega no local. Toda hora acontece alguma coisa nesse computador. As matrizes pesadas, que dão origem ao frango de corte, que a gente vai falar mais baseado nas matrizes pesadas, ok? Tanto que eu mandei o manual da linhagem, né, para vocês. E esse manual da linhagem, ele explica a diferença de cada uma dessas matrizes, leve, semipesada ou pesada. Então, um ponto importantíssimo quando a gente fala em matrizes é a biosseguridade. Tanto que a gente consegue fazer visitas a outros tipos de granjas, estágios de uma forma mais facilitada, como as meninas, como a Ana Luísa, por exemplo, fez lá no Galpão de Frango de Corte do seu Eduardo. Mas as matrizes, eles têm um programa de biosseguridade bem maior. E esse programa de biosseguridade, ele tem aí o problema de impedir, né, a visitação das pessoas, é claro, porque tem vários problemas, né, que a gente pode levar patógenos de alguma ave do fundo do quintal. Então, tem esses fatores. Então, a biosseguridade é um fator determinante. Então, todo matrizeiro, ele tem um conjunto de medidas práticas de manejo que vai visar impedir ou reduzir o contato dos animais com agentes biológicos, infecciosos e potencialmente causadores de doenças e injúrias. Então, essa biosseguridade é um conjunto de fatores, né? E são, assim como eu posso falar, como os elos de uma corrente. Todos têm que estar bem atados para que ocorra um funcionamento. Então, eu vou falar aqui um pouco de cada um e vou falar separadamente. Então, a primeira importância é o isolamento desta granja, controle do tráfego. Então, a gente precisa sempre ver, né, e reduzir a entrada das pessoas com carros, fazer a limpeza e desinfecção dos que, porventura, né, e que inevitavelmente tem que entrar. Tem que ser feita uma quarentena dos animais ao adentrarem no sistema, medicação e vacinação correta, monitorar sempre a saúde do rebanho, controle e erradicação dos patógenos, tem que ter sempre a auditoria e atualização desse sistema, documentação do plano de biosseguridade, sempre ter uma educação continuada e treinamentos
periodicamente para manter esse programa e sempre ter um plano de contingência. Então, isolamento, né? Principal ponto a ser considerado. Então, a gente precisa pensar no macro-isolamento dessa granja, que a gente vai observar a localização e a presença de barreiras sanitárias, árvores, montanhas, né? Pode ser por reflorestamento, rios, como eu já falei, montanhas. Importante, né, para evitar aí que o vento leve algum patógeno que dificulte a chegada nesse local. Então, aqui a gente tem mostrando, né, aqui, ó, as granjas, ó, todas isoladas aqui, ó, com árvores, né, barreiras naturais, ó, que vão impedir ou dificultar a chegada de patógenos nesse sistema, tá? Aí o outro ponto é o controle do tráfego, que é a restrição e monitoramento das visitas, entradas de veículos na área ao redor dos galpões e de produção. Então, só se entra, né, nessa granja quando é estritamente necessário. Visitas como escolas, né, um grupo de alunos, é bem difícil para poder liberar esta entrada, tá? Para a mesma coisa, evitar que a gente tenha contato com as nossas galinhas caipiras no fundo do quintal, entre e leve esses patógenos. E sempre quando entrar, fazer aí essa limpeza. Na granja de matrizes, a gente sempre brinca, né? Até falava com a minha aluna e as meninas Jamile e Nayara, vocês lembram delas? Fizeram estágio na Aves Pará, que você tem que tomar banho assim que você chega no galpão, toma banho, lava o cabelo, né? Troca de roupa, entra no galpão. Aí saiu do galpão, toma outro banho, troca de roupa. Aí vai para outro galpão, a mesma coisa. Então tem sempre observar esse controle. Então a gente tem aqui, né, a área suja, tá? E a área limpa. Então quer dizer o quê? Que o funcionário, o veterinário, o prestador de assistência vai chegar, vai vir aqui no apoio central, onde tem banheiros e a roupa, a bota da granja mesmo. Essa pessoa vai tomar o seu banho, trocar sua roupa, vai vir, vai entrar nesse galpão, né, fazer o seu serviço, vir pela área suja, tomar outro banho. Tanana, e sempre assim, ó, entrou aqui, saiu. Aí do lado de cá, área suja, ó, entrou aqui, saiu, passou por esse caminho, para evitar levar a contaminação de um galpão de matriz para outro. Acesso à granja, né, como eu falei. As pessoas que pretendem visitar essa granja, né, por algum motivo, devem evitar contato 3 dias antes da visita com outros plantéis. Então, se eu sou uma veterinária que dá assistência numa granja de matriz, mas assim, provavelmente a maioria das vezes eles têm um profissional para a granja, né? Eu tenho que evitar 3 dias antes visitar um outro plantel. 7 dias sem contato com aves caipira ou silvestres, não está resfriado, com problemas gastrointestinais no dia ou nos 7 dias anteriores. Hoje a gente vive aí esse problema do corona, né? A gente sabe esses problemas de contaminação. E realizar banho e troca de roupa na entrada e na saída dessa granja. Então, outro ponto aí do sistema de biosseguridade é técnicos e os funcionários do sistema. Por isso que a gente falou que eles têm que ser bem treinados, tem que sempre ter uma atualização, porque esses funcionários, eles não podem criar ou possuir aves domésticas na sua residência. Se ele tem que ficar lá os 7 dias sem contato com outros animais, se ele tiver lá uma galinha caipira no fundo da sua casa, o que vai acontecer? Eles vão
sempre ter esse contato, né? Aqui eu coloquei só para ilustrar a foto desse menininho aqui com a carinha bem malina, com essa galinha caipira, do lado aqui de um galpão de frango de corte, não são as matrizes, né? Mas que tem que instruir bastante esse funcionário. Os veículos externos à granja. O ideal é que esses veículos não entrem, não entrem na granja, mas se porventura, né, sempre tem alguma exceção, ele precisa entrar, o que a gente precisa fazer? Ele tem que passar pelo rodolúvio. Então, aqui um caminhão de ração ou de algum ingrediente para a fábrica de ração, ele adentra na granja, passa, né, por toda essa desinfecção e, a maioria das vezes, o que acontece também? Esse caminhão, ele às vezes ele consegue nem chegar perto dos galpões, porque os silos, eles ficam nas áreas externas e tem um caminhão que vai rodar só ali dentro da granja, mas evitar a entrada de veículos e, quando necessário, todos passarem aí pela desinfecção. Aí, vamos falar um pouco aqui dos galpões. Então, a gente já falou aí da biosseguridade, né? Como que são esses galpões de alojamento dessas aves matrizes e o que a gente tem que reparar bastante, né? Primeiro, quando a gente fala em criações em animais confinados, a gente tem que pensar numa forma de deixar esses animais o mais confortáveis que a gente conseguir. Então, um ponto principal é a gente observar o quê? Densidade de alojamento. Quer dizer o quê? Quantos animais por metro quadrado eu vou ter ali dentro daquele galpão? Isso é importante por quê? Porque eu colocando aí a densidade correta, eu vou conseguir reduzir o quê? A quantidade de calor, a disputa por alimentos. Então, aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, a densidade do alojamento em galpões convencionais, que são galpões que têm ventiladores, cortinas que abrem, né, durante o dia, é 4,5 reprodutoras por metro quadrado. Lembrando que, se a gente estiver falando de frango de corte, a densidade de alojamento 7 aves por metro quadrado. Se eu estiver falando em galpão de túnel, eu posso usar até 14 aves por metro quadrado. Lá nas poedeiras, a gente tem um exemplo de galpão, que é o Dark House. Eu vou até mandar um artigo para vocês completarem essa leitura. A gente pode criar até 7 matrizes. O que é o Dark House? Dark House é um galpão escuro, né? Onde ele, o tempo todo, ele tem forro, cortina, as cortinas nunca são abertas. Então, quer dizer o quê? Que eu vou controlar as horas de luz que vão entrar nesse sistema e essa iluminação, ela sempre vai ser artificial. Então, no Dark House, eu posso ter até 7 matrizes por metro quadrado. Observar a altura do pé direito desse galpão, no mínimo 3 metros de pé direito. Em regiões mais quentes, 3,5. Tudo isso aí a gente viu em bioclimatologia, né? O porquê da importância da altura do pé direito. Largura, 8 a 14 metros, entre 8 a 14. E comprimento desse galpão, o máximo 200 metros. Por quê? Na maioria desses galpões, a gente tem linhas de comedouros e bebedouros automáticos. Se a gente fizer um comprimento maior que 200 metros, o que pode ocorrer? Problemas no final dessa linha de alimentação e ter problema em chegar a ração lá no final. Então, vamos ter animais que não vão conseguir ter acesso à alimentação de forma correta. Aí aqui a gente tem um exemplo de um galpão, né, de matrizes convencional. Então, aqui é um galpão com os ninhos, né, por andar, a gente vai falar desse ninho. A linha de comedouros, os bebedouros eu não estou conseguindo identificar aqui.
E os ventiladores, os bebedouros devem estar em alguma linha aqui do lado, mas não está dando para ver nessa foto, tá? Aqui a gente já tem, ó, o Dark House, que é o quê? Todo escuro, tá? Isso vai acalmar os animais e é claro que eles vão ter o mínimo de horas possíveis, né, que elas necessitam, lembrando que a avicultura, o programa de luz é importantíssimo, porque elas são estimuladas, né, através da luminosidade para colocar ovos. Então aqui a gente tem, ó, os comedouros do lado de cá, as linhas de bebedouro e os ninhos estão para cá, não está dando para a gente ver. É o Dark House. Aí falar dos equipamentos, né, diferenciados desse sistema. Então, o equipamento é diferente do sistema que a gente não vê nos outros sistemas de produção de ovos, são os sleds. O que são esses sleds? São essas grades aqui, ó, onde as aves elas precisam pisar para entrar no ninho. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui está o ninho, né? As aves vão andar na cama. O que vai acontecer? Essa cama, as aves vão defecar. Então, o ideal é que a gente mantenha essa cama seca, mas ela pode umidificar. Quando a ave pisar nessa cama e for entrar no ninho, o que vai acontecer? Ela vai levar essa cama que está aderida às patas para dentro do ninho. O ovo, né? A gente sabe, vocês já viram, né, na disciplina de avicultura, eu imagino, que ele tem a casca cheia de poros. Então, esses poros, se essas aves levarem essas excretas na pata para dentro do ninho, pode contaminar esses ovos e ocorrer problemas quando a gente for levar esses ovos para incubação. Então, o equipamento importante são os sleds, que são essas gradezinhas aqui. O que vai acontecer? A ave, ela vai subir no sled, vai andar por cima dessas grades antes de chegar aqui no ninho. E nesse momento, essas fezes que estão aderidas aqui, essas excretas, elas vão cair, tá? Então, ele tem a vantagem de reduzir problemas de umidade da cama, aumentar a movimentação de ar sobre as aves, facilitar a coleta de ovos e melhorar a condição sanitária do ninho. Tem um custo inicial de manutenção e a retirada de esterco e limpeza mais trabalhosa, né? Porque o sled, ele fica aqui e as aves vão excretar aqui embaixo, né? E a gente tem que retirar essas excretas. E aqui tem como que esses sleds, eles podem ser instalados dentro do aviário. Então, aqui, ó, a gente tem um galpão, tá? Com uma linha aqui central, mas do lado de cá, ó, a gente também tem espaço para as aves. Mas a gente tem aqui, ó, os ninhos no meio, a cama, onde tem aqui o comedouro, o bebedouro e os sleds. Então, a ave vai andar, vai comer, vai subir aqui no sled e vai entrar. Mas aí dificulta, porque vai cair excreta da pata aqui embaixo, certo? Então, a gente tem esse problema. Nesse modelo aqui, os bebedouros, ó, já são sleds mais compridos, né? E a linha de bebedouro, ela fica em cima do sled, né? E na frente dos ninhos. Esse ninho que a gente vai mostrar, mas é um ninho que tem aqui, ó, uma cortininha para deixar as aves bem mais confortáveis. Aqui a gente já tem um galpão que um lado dele todo tem sleds, né? Aqui onde as aves vão poder andar e do lado de cá todo vai ter o sled. Então tem várias formas aí de instalar o sled, que tem aquelas funções de manter a umidade de cama, a qualidade desse ovo, como a gente já viu lá atrás. Agora, um fator importantíssimo da produção aí de matrizes e qualquer outro sistema, né, de produção de ovos ou até de frango de corte, é a alimentação. Então, para que essas aves elas consigam ter acesso a essa alimentação de uma forma e quantidade correta, o que ela precisa? De comedouros regulados e
na densidade adequada para esses animais. Então, ó, por exemplo, aqui a gente tem todas aqui as fêmeas, tá? E os comedouros com grades, ó, prestem atenção que isso é importante, eu vou falar, são comedores lineares. Então, ó, a gente tem que observar a densidade adequada. Aves, até 35 dias, a gente vai fornecer 5 centímetros por ave. De 35 a 70 dias, 10 centímetros por aves e acima de 10 semanas, 15 centímetros por ave. Lá no manejo, eu vou falar melhor, mas só para citar aqui sobre os comedouros, as aves, elas não são criadas machos e fêmeas juntas o tempo todo, né? Na fase de cria e recria, as aves são criadas separadas. Então, aqui as aves só têm as fêmeas, né? Então a gente não tem que se preocupar muito com a densidade, com a formulação dessa dieta, porque todos os animais vão estar consumindo o mesmo tipo de ração. A gente tem aqui os comedouros tubulares, tá? Que são sempre 12 aves por prato. Então, a gente tem que colocar a quantidade adequada. Lembrando, né, que esse tipo de comedouro, a mão de obra é grande. E quando a gente vem colocar a ração aqui, as aves todas vão vir para cá. Então, tem que ter mais pessoas colocando a ração ao mesmo tempo para evitar aí até que as aves se machuquem, tá? Aí a gente tem os comedores helicoidais com prato. Então, também a densidade é 12 centímetros por ave. Ó, aqui a gente tem, é correto. Olha aqui, né? 14 aves brigando por conta desse comedouro, né? E aqui um comedouro vazio, né? É claro que essa densidade aqui é só para mostrar, né, como elas fazem. Olha que tá tudo bonitinho. Mas a gente tem sempre que fornecer a quantidade de comedouros corretos para evitar isso daqui e essa disputa por alimentação. Aquela ave menor, ela vai ter uma dificuldade de acesso e sempre vai ter esse problema de não ter acesso à quantidade de alimentação correta. Aí aqui vem o diferencial, porque eu citei lá atrás, né, que os galos, eles se alimentam separados, tá? Então, ó, os comedouros para galos. Qual a importância de ter comedouro separado para galo? Primeiro, porque a ração fornecida para a ave poedeira, para a matriz, né, é diferente da do galo. E lá no manejo a gente vai observar que um galo acima do peso, ele não vai conseguir fazer a monta nem produzir uma quantidade de espermatozoide correta. Quando a gente, então, utiliza o comedouro para galo, a densidade é 8 a 10 galos por prato e sempre 50 a 53 centímetros de altura. Esses galos, eles são... Claro que aqui, gente, eu vou explicar, tá? Suspenso, né? Eles não vão comer aqui nessa altura. Mas o que que acontece? Os galos, os machos, eles têm a cabeça maior que a da fêmea, tá? Então, aqui, ó, a grade do comedouro deles é maior, tá? Eles vão consumir uma quantidade menor. Então, primeiro, a gente fornece alimentação para o galo, aí coloca nessa altura 50 a 53, que eles vão conseguir consumir e dificultar para as fêmeas. Terminar de se alimentar, a gente vai subir esse comedouro e vai fornecer a dieta para as fêmeas. Aí lá no comedouro das fêmeas, também a gente vai ter que grades, só que menores, para evitar que o galo consiga colocar a cabeça aqui e consuma a alimentação da fêmea, tá? Então, o outro modelo de comedouro para galos, a gente tem aqui as calhas manuais, né? Suspensas,
aqui 18 a 20 centímetros por galo. Também, ó, mais altas, terminou, a gente vai subir esse comedouro. Se a gente for fornecer para os galos comedouro tubular, 0 a 35 dias, 8 centímetros por ave, 35 a 70 dias, 15 centímetros por ave, maior que 70 dias, 20 centímetros por ave. O que vai te fazer escolher entre os tipos de comedouro é principalmente aí o seu poder aquisitivo. O ideal são os comedouros automáticos, diminui a mão de obra, mas o importante é que dependendo do comedouro que você escolher, precisa sempre estar de olho na densidade. Aí aqui, ó, a gente tem as grades de restrições para galos. Então, esses comedouros aqui são os comedouros das fêmeas, tá? Então, aqui está o comedouro da fêmea com as grades. E mesmo que são menores, né? Quando os galos ainda estão ali no início das semanas onde eles vão ser colocados juntos, ele ainda pode conseguir colocar a cabeça e consumir essa dieta da fêmea. Então, o que a gente vai fazer? A largura das grades, né, maior que 45 milímetros, mas a gente pode colocar um cano para evitar ainda que o galo consiga colocar a cabeça dele ali e roube a ração das fêmeas. Mas, né, como toda regra tem exceção e tem os espertinhos, né? Tem algumas fotos aqui mostrando, ó, que o galo, mesmo com a cabeça apertadinha, ele está aqui roubando a ração da fêmea. Se a gente tivesse colocado aqui o cano, né, iria dificultar. E aqui, 2 galos também roubando a ração aí das fêmeas. Importante, né? Densidade correta, distribuição de ração rápida e uniforme. Então, colocou aqui a ração dos machos, comedouro mais alto, e ó, logo depois colocou das fêmeas, todo mundo está consumindo. Se essa distribuição não for rápida e uniforme, o que vai acontecer? Todo mundo vai correr aqui para o início. Pode ocorrer morte por esmagamento, as aves vão se estressar, vão brigar. Então, esse manejo de arraçoamento é muito importante. Os bebedouros, né, a gente também tem que colocar o número correto. E é importante a gente fornecer água na temperatura adequada e de qualidade. Os bebedouros aí, eles podem ser pendulares, né? Tipo nipple com copo, tá? Olha a cara dessa galinha aqui, que bonitinha, olhando bem para a câmera. E a gente tem aqui os ninhos, né? Que é um diferencial aí para a produção de matrizes. Os ninhos, eles podem ser convencionais ou automáticos, também vai depender do poder aquisitivo do produtor. O objetivo é sempre produzir ovos férteis, com melhor aproveitamento e com a melhor qualidade microbiológica possível ao menor custo. Importante porque ovos de qualidade microbiológicas ideais dentro da granja vai influenciar lá na frente o número de aves nascidas, né? Então, aqui, né, a gente tem, ó, ninhos de madeira, ninhos, ó, de chapa galvanizadas, todas aqui com uma cama, né, nesse caso aqui é de maravalha seca. E a gente vai ter os ninhos automáticos, né? Quais são as vantagens? Ainda não mostrei foto dos ninhos automáticos, mas a vantagem. O ninho automático, ele tem o menor custo de mão de obra e estresse das aves, porque dentro desse ninho vai ter uma correia. Então, a ave coloca os ovos, essa correia vai puxar esses ovos, né? Então, vai ter menos funcionário para coletar esses ovos. Numa granja de matrizes, a coleta dos ovos é feita várias vezes ao dia. Então, nisso, a gente tem uma maior porcentagem de ovos incubáveis e menor custo operacionais, né, reduzidos, e diminui também a contaminação dos ovos. As desvantagens: elevado custo de implantação e aumento do número de ovos na cama.
Então, vai ter ave que vai ter, não vai aceitar muito bem, né? Essa correia, não ter aquela cama, né? Para dentro aí do fundo do ninho. Então, aqui tem o ninho automático. Ó, a gente tem aqui o ninho com as cortininhas, né, para ficar bem confortável. E aqui, ó, aqui dentro vão passar os ovos. Ela vai botar, essa esteira vai levar os ovos, ó. Os ovos saem aqui, então só lá no final do galpão vai ficar um funcionário que vai colocar esses ovos na bandeja para que possa ser levado para incubação, tá? Eu vou parar aqui o vídeo um pouco para ver como ficou, tá?